Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. O que seríamos sem a presença dEle em nossas vidas? O que seria sem a presença dEle nas nossas vidas? A gente já teria sido consumidos. Deus é bom, Deus é extraordinário. E meu intuito aqui é ajudar através da palavra dele. Não sou a pessoa mais informada do mundo, mas eu acredito que Deus, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando. Eu só sei que não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Deus, aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para Ele. Hoje pela manhã, eu estava falando com minha mãe e veio a palavra do Senhor para mim. Jesus, ele foi tentado 40 dias. O próprio Espírito Santo o conduziu para o deserto. O próprio Senhor Jesus, ele foi tentado por 40 dias, mas ele suportou. Ele suportou. E no final disso, os anjos o serviram. O serviram. Deus honrou. Então, talvez neste momento você esteja sendo tentado a fazer algo que só vai lhe destruir, que aparentemente o agora se mostra como fosse ajudar. Mas acredite, lá na frente vai ser para sua destruição. Então, não se importe com pratos enfeitados. Não se importe com pratos enfeitados, porque quando a tentação vem até nós, ela vem com o poder de nos salvar, de nos ajudar, de nos proteger, de nos alimentar. Mas, se você entender e procurar um pouco de sabedoria com Deus, vai ver que no meio daquele prato enfeitado existe uma sujeira. Que a forma como ele chegou até você não foi da forma certa que agrada a Deus. E que lá na frente vai lhe destruir. Então, o diabo, quando ele estava tentando o Senhor Jesus, Jesus ele estava 40 dias e 40 noites de jejum. E ele sentiu fome. E disse assim: e chegaram-se a ele o tentador, disse: se tu, ó filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele estava sentindo fome. E o diabo, ele tipo assim, se você é Deus mesmo, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Aí o Senhor Jesus, ele poderia ter naquele momento ter mostrado o poder dele, do que ele é capaz. Mas não. Ele não se trocou, ele foi muito humilde. Então o diabo, ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo sempre se colocando, mostrando que colocando Jesus contra a parede, mostrando as maravilhas que ele poderia dar, o que ele poderia fazer, enfim. Mas o Senhor Jesus, em momento nenhum, ele aceitou. Em momento nenhum ele aceitou. E ele usou da fé, usou da palavra para afastar aquele mal e tudo que ele estava oferecendo. Jesus ele foi fiel a Deus. E no final, depois dos 40 dias de fome, de perseguição, ele foi honrado e foi servido pelos anjos. Então, aguente mais um pouco. Aguente mais um pouco. Aí você diz assim, Suzana, não é mais 40 dias, não. Faz tempo. Mas aguente, porque Deus sabe até onde a gente pode suportar. Deus sabe os nossos limites, até onde a gente pode suportar. E acredite, Deus vai te honrar. Continue sendo fiel a Ele. Continue sendo fiel a Ele. O diabo, ele conhece nossas fraquezas. E geralmente ele vai nos tentar onde estão nossas fraquezas, onde está fraco. Mas seja forte, seja corajoso, porque Deus no final vai te honrar. Se você permanecer firme, fiel a Ele, tá certo? Então, Ele sabe até onde a gente suportar. Sabe o diabo assim com um chocalhozinho balançando direto para nos atrair? E ele vai balançar um chocalhozinho com aquilo que a gente mais gostaria, que a gente mais amaria, que está em falta na nossa vida, onde estão nossas fraquezas. É aí que ele vai trabalhar. Então seja forte e corajoso. Use da palavra de Deus, use da sua fé, seja fiel, porque a recompensa virá. Depois desses 40 dias sem comer, sem beber, ele foi honrado, ele foi servido pelos anjos. E não será diferente na sua vida. Será que o Senhor Jesus ele precisaria ir para o deserto ser tentado pelo diabo? Ele não precisaria. Ele não precisaria. Mas nós precisamos. Nós precisamos. E acredite, quando Deus encontrar fidelidade na gente, amor, Ele vai recompensar. Não é fácil, não. Não é fácil. É super difícil. Mas se for possível, corra. Corra da tentação. Se for possível, corra. Eu conheço um pastor que ele estava noivo por 7 anos. Se eu não me engano, 7 anos. E ele estava prestes a casar. Ele estava prestes a casar. E nesse dia eu estava na igreja com ele. E ele, no caso, estava sendo fiel, né? A noiva dele, não sei quanto, nesses 7 anos, ele não convivia com essa noiva. Ele não convivia. A noiva dele estava em outra igreja e ele em outra igreja. Então, eles não tinham intimidade, não tinham convivência, enfim. Estava em santidade, né? Ele não sei quantos anos, tudo de acordo à vontade de Deus. E nesse dia eu estava na igreja e eu estava, a igreja era no primeiro andar, eu estava lá em cima e ele lá embaixo. E chegou uma jovem lá toda, só Deus na causa. E ele
foi atrás de mim, digamos que ele correu da tentação e foi atrás de mim para mim falar com essa jovem, para eu passar o contato, tudo assim. Então, às vezes é necessário que a gente fuja das tentações, porque o diabo deveria saber muito bem como ele estaria. E logo perto dele casar, de repente aparecer aquela mulher tão sedutora, tão... Enfim, então, às vezes é necessário a gente correr para honrar a Deus. E hoje, graças a Deus, faz um tempo, ele casou tudo direitinho, tudo nos conforme. E hoje ele está aí fazendo a obra. Imagine se ele tivesse sido levado por aquele prato enfeitado. Imagine aí. Então, Deus vai te honrar depois desse deserto. Depois desse deserto, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te honrar depois desse deserto, tá certo? Ele mandará os anjos dele te servir. Aguente só mais um pouquinho, tá certo? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para você, para o seu lar, para a sua vida. E acredite num Deus que nos conhece e que não seria jamais mal para nos colocar em certas situações que a gente não suportaria. Ele sabe até onde a gente pode ir. E ele não vai dar nada além. Tá certo? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor fique na paz dele. Tchau.